Pessoal, deixa eu começar aqui. Essa live vai ficar, provavelmente fique gravada uma parte dela a gente libere. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de poder participar de uma live com a Luísa. A Luísa é do portal. Ela tem as mídias sociais dela de vendas para o governo, também especialista, atua nesse segmento, mas isso aí eu vou deixar para ela falar um pouco mais. Se você está vendo essa live pela primeira vez, eu sou o Éder Barduco, do canal ProListação, um canal que foi criado para compartilhar o nosso dia a dia. Aqui eu só falo e mostro aquilo que eu faço no dia a dia. Quando a gente tem dificuldade em algo do processo do segmento, a gente procura trazer especialistas também que entendam a área que a gente não tem esse conhecimento. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e não se esqueça de dar um like nessa live também. E agora eu quero passar a palavra para Luísa se apresentar para a nossa audiência e para a audiência dela também que vai assistir essa live. Primeiramente, agradecer esse convite. Eu conheci o Éder a partir de lives também, aí a gente acabou combinando de fazer essa, agradeço muito a parceria. Para quem não me conhece, então, eu sou Luísa Doniani, comecei aí nas licitações trabalhando ao lado do órgão público, onde trabalhei durante 3 anos no setor de licitação. Logo que ingressei, já fui direto para o setor de licitação e fui crescendo por lá, né? Fui aprendendo o outro lado da moeda. Hoje, eu atuo aí ao lado das empresas. Tenho ali o Instagram Venda para o Governo, onde a gente compartilha um pouquinho da nossa experiência, um pouco do conhecimento, uma troca mesmo. Tem alguns parceiros lá também, para que a gente faça lives e vá trazendo aí, agregando, né, em conteúdo e conhecimento. Hoje, né, vamos aqui, hoje é a minha primeira live no YouTube, né, então o Éder está me iniciando aqui no YouTube e vamos ver o que a gente consegue entregar para vocês na parte aí de habilitação, de documentação aí pro pregão eletrônico, né. Ô Luísa, deixa eu te cortar aqui. Eu acho que eu gosto de fazer essa iniciação no YouTube, porque doutora Priscila, quando começou, nem live fazia, não fazia nada, tinha um medo da câmera. Um dia, se eu não me engano, a segunda live que eu estou fazendo com ela, isso aí eu acho que lá em 2016, 2017, não me lembro, caiu a minha internet. Quando cai a minha internet, fica só ela, e ela, o que eu faço agora, né? Hoje tá aí, sendo até mediadora de eventos feito pela internet. Então, o único meio de você melhorar, e eu falo isso, a gente estava conversando antes da live, eu nem esperava fazer tudo isso. Para mim é muita coisa, porque sempre fui muito tímido e hoje está aí falando. Às vezes tem live que a gente faz com 10, com 50, com 100. Já cheguei a fazer live, umas das primeiras que a gente fez um trabalho de impulsionamento com 1.256 pessoas, eu lembro disso. Você fica, no início ainda, você fica até meio perdido, porque lá em 2016, 2017, não tinha tantas lives como tem agora, principalmente nesse segmento, né? Não existia tanto. E a gente vai aprendendo fazendo. Hoje você pela primeira vez, o Silvano da Lance Fácil também, que é nosso parceiro, nunca tinha fez pela primeira vez, e assim. E agora você pega o Silvano fazendo as lives, não sei se ele está assistindo aqui, Silvano tá dando show. Esses dias fizemos live junto aí, falei, Silvano do céu, tá melhor que eu já, hein? Então isso que é legal, né? Aqui o nosso propósito é sempre compartilhar e ensinar o pessoal a fazer aquilo que a gente faz de melhor. Não que nós somos os melhores em fazer live, mas a gente está melhorando um pouquinho a cada vez que a gente faz isso aí. E essa, essa live a gente pensou muito em fazer, principalmente com relação à documentação, porque eu tenho recebido esse questionamento quase que diariamente, e acredito que a Luísa também, por atuar na parte privada agora. Você atuou na pública, do outro lado, e agora atua como a gente aqui também. E a gente já separamos 2 editais, até estava conversando agora com o cliente, que desses 2 editais, vamos ver se a gente vai conseguir falar dos 2, porque não adianta se estender muito a live. A gente vai bater em cima principalmente do edital, que foi um pregão até que aconteceu ontem, às 10 horas, que é do BLL, e se der tempo a gente vai para o edital do Comprasnet. Mas se não der tempo a gente agenda uma outra live aí e tira todas essas dúvidas das pessoas, correto? Tá, exatamente.
vamos tentando, na verdade, passar um geral e deixar que as dúvidas surjam, né? Porque daí a gente pode entender um pouco mais o que é a carência do pessoal que estiver assistindo. Então, acho que dá pra gente fazer algo bem dinâmico mesmo. O importante, Luísa... Compartilha aqui, como é que você quer que faça? Não, eu vou compartilhar a tela aqui, senão eu posso liberar para você também aí, mas assim, deixa eu até deixar liberado aqui, ver se você, já consegue compartilhar. Mas o importante aqui, pessoal, é assim, tem dúvidas? Aproveite para escreve suas dúvidas nos comentários, que eu tô aqui com o Facebook aberto e assim que a gente terminar a gente responde. Dependendo, respondemos até no decorrer da live aí. Essa live nós vamos fazer meia hora, 40 minutos. Então, se vocês tiverem, pode deixar. Consegue compartilhar o edital, Luiz? Vou tentar aqui já. Vê, senão eu faço aqui. Eu acho que vai dar certo. Estão vendo a minha tela? Certinho. Deixa eu ver aqui no YouTube. Ok. Deixa eu mudar a nossa imagem aqui. Deixa eu ver como que eu faço para ficar melhor. Acho que é aqui. Luísa, se você tá vendo no YouTube, ou se não, eu jogo para baixo. Vamos ver. Acho que aí tá bom, né? Eu tô olhando aqui o YouTube no meu celular, tá com um delayzinho, né? Ele tem um delay, mas eu joguei lá em cima. Você prefere em cima ou na lateral? Tá ótimo assim que você colocou. Tá ótimo. Aqui, né? Só achar aqui. Então é isso aí. Vamos começar nesse edital. E o legal quando a gente faz live com a advogada, praticamente advogada aí, que mulher, ela tem todo um cuidado que antes ela me enviou o edital, pessoal. Eu olhei o edital e falei: "Nossa, que edital bonitinho, já tá tudo marcado, não tem nenhum trabalho". Daí eu fui falar com ela falou: "Não, isso aqui foi eu que marquei tudo", porque aqui quando a gente imprimia os editais, era assim, Luísa. Eu tinha aqui canetas marca-texto de várias cores, onde a gente marcava. Até nos cursos presenciais, quando o pessoal perguntava muito assim: "Éder, qual o segredo para você ganhar os pregões eletrônicos? Que eu acompanho você ganha diversos pregões". Aí o que eu fazia nos cursos? Eu já levava, vamos supor, o curso com 20 pessoas. Eu levava envelope fechado, com edital e uma caneta marca-texto. E eu não falava para ninguém, deixava guardado lá. A hora que o primeiro perguntasse que era normal, aí eu distribuía para todo mundo e falava assim: "Abre o envelope". "Ué, mas aqui tem um edital e uma caneta, esse é o segredo?". Claro, se você entender do edital, marcar o que você tem dúvida e tirar essas dúvidas, você sai na frente do seu concorrente. Não tem segredo, é o que a gente faz aqui. Estudar realmente o edital, né? Não pode pular essa parte tão importante, achar que é tudo igual, não ver as nuances. O negócio é rabiscar, colocar post-it, seja eletronicamente, seja Eu gosto, sinceramente, eu gosto de imprimir, gosto de ter na mão. Só que a primeira análise, às vezes, eu faço no PDF, eu coloco também umas coisinhas diferentes, vai ajudando bastante aí nessa primeira visualização, né? Ô, Luísa, mas deixa eu te explicar, eu também gosto de imprimir. Mas tem dia que a gente participa de 10 a 15 pregões por dia. Como que eu vou imprimir? Eu tenho que gastar... você pega um edital aí, de 50 a 100 folhas. Não dá para imprimir, Luísa. Não dá. Por mais que imprima, a gente chegou a um ponto de imprimir frente e verso, né? Não dá mais. Então hoje muito mais, é melhor fazer o que você fez. Deixa marcado, faz tudo isso e preste atenção. E dúvidas, muito importante entrar em contato no tempo hábil com a pessoa lá do outro lado, que foi quem fez esse edital, né? Exatamente. Até você tocou nesse ponto, é uma coisa que a gente está batendo muito, e que é bom frisar aqui. Gente, quem está atrás, o pregoeiro que está atrás, quem elaborou o edital não é o pregoeiro, até deixar claro isso, o pregoeiro não é quem elabora o edital, ele apenas estuda ele depois e tudo mais para conseguir aplicar, tem busca de isonomia, tudo mais referente ao processo. Então, somos seres humanos, existem falhas, existem também erros por errar realmente. Então, quanto mais conhecimento você tiver na parte dessa análise, em tempo hábil você pode corrigir. Então, questione, não perca de deixar registrado pelo menos esse teu questionamento, porque por mais que às vezes você vá participar sem ter tido o retorno, que também, né, se você fez pelos meios corretos e dentro do prazo correto, é obrigatório que você tenha, mas se por acaso não tiver, você tem todo o registro, toda essa documentação. Só que até trazendo para essa parte do direito, a gente é o pessoal que sempre... Oi, pode falar. Deixa eu só cortando você aqui, eu vou falar igual advogado. Você desculpa te cortar? Pode falar. Você desculpa te cortar, mas lá a gente estava comentando antes da live que eu fui palestrar num evento no Sebrae
do Sebrae lá em Cuiabá, o ano de 2019, e a pregoeira do Sebrae do estado, ela disse assim, porque eu fiz essa pergunta e ainda brinquei, falei assim, pessoal, o pregoeiro, vocês não podem ter medo de questionar o pregoeiro ou a equipe de licitação, que é nada mais, nada menos que eles são nossos funcionários, porque nós pagamos os impostos para manter o salário desse pessoal. Então não tem por que ter medo de perguntar. E ela se levantou, eu falei, e agora vem a paulada, né? E ela falou assim, pelo contrário, não paulada, ela falou assim que quando o fornecedor questiona algo do pregão, para eles é muito importante, porque, como você disse, nós somos pessoas, seres humanos, a gente erra. Às vezes você vai lá, junto com a tua equipe, e prepara aquele edital que você fala, esse aqui tá redondinho, não tem um problema. Aí vem uma pessoa de fora, olha e fala, mas isso aqui está errado. Aí, se você não questiona o pregoeiro não vai saber que está errado, ele não vai saber. Aí você questiona, o pregoeiro vai lá com a equipe dele, olha e fala, realmente procede. E ela disse assim ainda, que isso é positivo porque evita problemas para eles no futuro. Para os dois lados, porque daí esse erro vai implicar para os dois. Então eu falo assim, é um favor-dever. É um favor-dever que a gente tem que exercer e quanto mais essa comunicação existir, ambas as partes vão estar evoluindo e cuidando para o melhor desenrolar desse processo do início ao fim. Sim. Então tem que perder um pouco esse medo e a preguiça também, tá? Porque agora eu tô desse lado e eu vejo quando eu falo assim, viu? Tem XY coisa aqui pra gente impugnar ou pelo menos questionar, né? Um esclarecimento. Às vezes a gente fala pro empresário, o empresário fala, não, mas a gente não tá dentro do que colocou, segue aí, vai ficar demorando para fazer. Não é bem assim. Então, às vezes, a gente, se viu alguma coisa, questione que é melhor para todos que estão participando, ou vão participar, enfim, né? Com certeza. Ô, Luísa, se a gente fosse aqui, eu e você que atuamos aí com isso, se fosse contar casos do que a gente vê em edital, a gente ia ficar aqui horas e horas falando, né? Então vamos fazer assim, vamos bater agora em cima do edital, senão daqui a pouco, do jeito que eu conheço o pessoal que participa das lives, não sei se estão escrevendo, o Cleiton fala, mas espera aí, vocês vão falar o quê? Vai ficar batendo papo ou vai falar do edital? Gente, vamos fazer igual quando a gente pega o primeiro edital, beleza? Então, aqui a gente tem esse aqui do município de Cajaí. Vocês podem ver que o objeto dele aqui é a aquisição de um caminhão para utilização aí pela cooperativa de catadores deles. Como a gente falou aqui hoje, pode falar. Eu quero fazer uma pergunta antes, vou te cortando. Hoje eu quero ficar mais ouvindo aqui. Luísa, eu já fiz alguns vídeos sobre o BLL e principalmente os primeiros vídeos eu taquei pedra no portal. Até o pessoal do portal entrou em contato comigo para orientar, porque ela falou assim, nós vimos que você joga lá no Google, BLL, você vai ver que os vídeos que aparecem são meus. E ela falou, não, querendo falar que era diferente isso, aquilo, e agora posso falar do último pregão, até que nós participamos ontem, arrematamos um item ontem. O que acontece? O BLL, ele tinha um problema que você tinha que acessar o Internet Explorer só, depois eles mudaram um tempo, só você tinha que acessar lá, cadastrar no Internet Explorer e participar do pregão no Google Chrome, e assim, eu batia na tecla e falava assim, não é facilitar só para o órgão público, e aquele fornecedor, vou dar um exemplo, eu faço isso, vai fazer 12 anos e tenho dificuldade em algumas coisas, e quem está começando? Desse jeito não vai, e um portal que estava crescendo, está crescendo demais. Agora os últimos pregões que eu tenho participado, ele está direto lá no Google Chrome, e assim, tanto o cadastramento quanto a linha do tempo e a atuação, não tenho mais o que reclamar. Então quando está ruim a gente tem que falar. Quando tá bom, tem que falar também. Então hoje eu não tenho mais problema. Só que a gente escuta ainda muita gente com dificuldade. Você também tem ouvido o pessoal falar bem ou mal do portal ou tá tudo bem? Então, até como pregoeira, eu também utilizava o BLL. Então eu tenho os dois lados da moeda aqui para falar. Uma coisa que eu digo da BLL é que como eles entraram em contato com você, eles estão em construção e eles estão melhorando. Só que realmente eles têm umas coisinhas truncadas que complica e desestimula às vezes um pouco. Mas eu vejo a busca deles, esse atendimento, esse feedback com o cliente deles é muito forte. Não, o atendimento deles não tem que falar. Algumas não tem que falar. O atendimento deles é top, né? Oi? Eu estou falando que o atendimento deles não tem o que reclamar. Eles entrarem em contato, eu tenho o WhatsApp direto para falar com eles.
mas o WhatsApp assim, não é, você tem um WhatsApp diferenciado para ele. Não, é o mesmo WhatsApp que o pessoal fala. WhatsApp, eles ligam pelo WhatsApp, é muito simples de entrar em contato com eles. O que eu acho que eles cresceram mais do que eles esperavam. Porque cresceram bastante com a mudança do decreto aí para pregão eletrônico. É um bom portal. E eu falo bem uma coisa, quanto mais tempo a pessoa vai ficando nesse meio, mais fácil a utilização de qualquer um. Porque por mais que eles tenham aquelas nuances de programa diferente, num geral eles não podem fugir muito do que deve ser. Então, se você tem uma assistência direta ali com eles praticamente te ensinam a mexer. Então, é truncado, mas tem o outro lado, né? Tem as duas vertentes. Mas você concorda comigo que eles têm que deixar um processo, não só eles, como qualquer outro portal, para o fornecedor que seja simples, não dificultar o processo, né? Falta, na verdade, aí um layout mais indutivo do BLL, no meu ver, minha opinião. Acho que devia ser um pouco mais indutivo e facilitar, principalmente na parte da documentação, que é o que demora mais tempo pra gente. Porque eu vou falar a minha verdade, né, Eder? A gente que trabalha todo dia aí, às vezes a gente tem 3 para cadastrar no dia. Você vai lá no Comprasnet, colocou tudo no... Não, Comprasnet não tem segredo, né? É muito simples, né? Banco do Brasil... Às vezes, 20 documentos, um por um. Demora uma vida. Sim, então... lá no... mas vem cá, o BLL, o BBMnet, que a gente tem atuado muito forte diariamente agora... Uma vez que você subiu a documentação e colocou a validade dela, você consegue usar esses mesmos documentos para os pregões seguintes. A única coisa, você vai ter que digitar, no BLL é mais difícil um pouco, ali toda a descrição, às vezes isso e aquilo. No BBMnet é muito simples, mas a gente vai falar do edital agora, senão a gente vai ficar só nisso. A gente vai um dia e falar dos portais. Daí a gente consegue trazer assim, assado. Sim. Mas então, aqui na inicial de todo o edital, você já vai ver onde vai ser o endereço dessa disputa. Tanto presencial quanto eletrônico, o endereço vai estar aqui. No nosso caso hoje é a BLE. Vamos pular para a parte do credenciamento e já ir para a parte de documentação. O credenciamento no eletrônico já é o próprio do portal. No caso deste aqui na BLL, não teve a exigência de, às vezes, exigência ou substituição por SICAF, certo? Mas também poderia, às vezes, ser uma substituição, você colocar o link e tudo mais, prevalece ainda, só que o credenciamento aqui é o do próprio portal BLL, né? Pode falar. Luísa, eu tenho visto alguns editais, o BLL eu não vi ainda não. Mas assim, que se você tiver o SICAF, você incluir, no caso o que a gente inclui? CRC e situação do fornecedor. Tanto que, mesmo que esses portais não peçam esse documento, nós aqui temos o hábito de incluir, porque eu vejo assim, o pregoeiro lá do outro lado, quando ele visualiza que além de toda a documentação a gente manda isso, mostra que é uma empresa que já está antenada ao mercado, organizada, cadastro no maior portal do Brasil, toda documentada, com certificado digital. Então a gente tem o hábito de fazer dessa forma. Ó dica então, né? Essa dica é legal, já vamos dar um bisuzinho pra galera. Isso aí é tanto importante para a parte de credenciamento, quanto às vezes você já está com o SICAF ali, se tiver alguma complicação durante a parte de habilitação ali, também pode ser sanada. Então, se você tem, nunca deixe de colocar, né? Se tem, tudo que abunda em abundância é melhor, né? Em edital, em licitação, eu sempre falo que assim, sobrar é melhor do que faltar. Eu também, sim. Então, tenha mais, coloca. Documento a mais nunca prejudica. Então, vou passar aqui a parte do credenciamento, que é bem simples. Normalmente, os editais que a gente vê da BLL, lógico que isso vai do próprio órgão público, mas muitas vezes eu vejo que eles copiam até mesmo o descritivo de credenciamento da própria BLL para que o licitante já esteja ciente, que é o correto mesmo. Então, às vezes, eles colocam em anexo ou aqui no próprio corpo do edital. Então, é bacana que você já sabe exatamente o que você vai ter que colocar para fazer a inscrição no portal. Vamos para a parte de habilitação aqui já, para a gente já iniciar a falar um pouquinho. Pessoal, enquanto a Luísa está mostrando, deixe suas dúvidas. Eu vi que já tem algumas dúvidas aqui. Ó, Silvano, pode deixar suas dúvidas com relação ao portal, que depois a gente tem 10 minutos aí para responder essas dúvidas. Beleza. Qualquer coisa vai interrompendo aí. Gente, a
habilitação, eu não vou ficar batendo aqui documento por documento, que não é a ocasião. O que a gente quer é entender um pouquinho mais esses documentos a serem colocados. Olha uma coisinha diferente desse edital aqui, que eu tenho visto muito essa prática comum. Antes, né, logo que é declarado o vencedor, o primeiro colocado, que vai ser aberta a documentação dele, na classificação que o portal mesmo já dá pro pregoeiro, tá, gente? Vou trazer então um pouquinho também dessa visão de como que a gente enxerga lá do outro lado essas etapas aqui, certo? Então, vai abrir lá a disponibilidade para a gente, né, pregoeiros, aí, órgão público, somente posterior encerramento da fase de lance, certo? Então, tá lá a parte de documento habilitação. Nesse caso aqui, eles estão falando que vão fazer a consulta, né, da pessoa jurídica no Tribunal de Contas e também dos sócios majoritários. Isso tem sido uma prática comum em praticamente todos os editais, tá? A obrigatoriedade é principalmente quando tiver órgão federal, mas quando a gente vê vindo da pirâmide da parte de cima, normalmente a gente vê essa mudança habitual de processo nas demais esferas também. Muitas às vezes, eu falo porque foi uma coisa que a gente instituiu no órgão público que eu trabalhava antes da gente sair, dentro do próprio rol da documentação, na parte geral, a gente normalmente já solicitava as 3 comprovações de... Essa eu quero falar, viu, Luiz? Pode completar isso aí, eu quero falar de um caso que aconteceu com a gente aqui, tá? Certo. Não, mas então, a gente pedia daí já para que a própria empresa já enviasse, para facilitar a nossa consulta, já estava ali, né, o documento, e já solicitava que eles colocassem essas certidões de idoneidade, tá? Pode falar, Ed. Olha, em quase 12 anos atuando, vai fazer 12 anos, aconteceu uma única vez. O quê? Geralmente, essas consultas, elas são feitas pelo órgão, correto? Isso. Teve um pregão que nós participamos, não me lembro que estado era no... Acho que não era Comprasnet, se eu não me engano foi Comprasnet Goiás. Que o que ele fazia? Ganhamos, enviamos a documentação e fomos desclassificados. Por que desclassificado? Tá, discutimos muito depois, mas não deu em nada. Porque no edital falava que essa consulta não ia ser feita pelo órgão, a gente tinha que anexar esses documentos ao documento de habilitação. E daí é aquela história, mas todo o pregão que a gente participou consulta, mas esse pregão não pedia para consultar, pedia para incluir a documentação. E daí, ó, desculpa a mãozinha, ó. Exigiu, gente, você tem uma declaração ali que você está cumprindo todos os requisitos, que você atende a tudo que está sendo solicitado e que você declara que você tem ciência de todas as exigências do edital. Então, às vezes a gente vai naquele negócio que a gente está tão acostumado no dia a dia, sempre pede isso. O automático, né? O automático. Gente, o automático em licitação é chave para ser inabilitado. Então, sempre atento a isso. A gente usou de colocar como exigência por uma agilidade do processo. Tinha muitas vezes aí licitações, né, da gente ver que tem tipo 5, 3 participantes, o que já demonstra um serviço, vai demorar ali uns 20 minutinhos para fazer essa consulta, então vai atrasando. E o pregão, o negócio é a agilidade. Então, às vezes a gente tinha ali editais, tinha licitações, perdão, às vezes a gente tinha 20, 30 empresas, gente, vocês estão entendendo? E às vezes dessas 30 a gente abrir 10, porque 10 ganharam os itens separados. Você imagina a gente ficar consultando isso quanto tempo que não demora? Então, agilidade também. Ô, Luísa, eu cheguei a participar de um pregão esse ano, no Comprasnet, tá? De um cliente que atua na área de iluminação, tá? Onde no único item tinha 93 participantes. Meu Deus! Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi também. Eu nunca tinha visto, mas... Muito. Mas é exatamente isso. E às vezes é um edital aí que a gente vê, por exemplo, eu tinha um edital que a gente fazia ali, que eram cerca de 700 itens. Então a gente tinha muitos ganhadores. Então, é mais por agilidade. Então, a outra dica que fique atento, porque cada edital solicita alguma coisa, e se solicitou, exigiu, tem que apresentar. Sim. Essa parte aqui, vamos ver, vamos passar aqui um pouquinho, eu acho que eu já vou passar direto para os documentos ali. Gente, é interessante ver que a habilitação jurídica, a parte aí referente
a regularidade trabalhista, fiscal, tudo isso não é exigência à toa. O órgão público não acordou ali e falou, hoje eu vou solicitar tudo isso dos licitantes. Pelo contrário, cada um desses documentos quer comprovar e assegurar para esse órgão público que vai comprar de vocês que vocês são uma empresa correta, uma empresa que age com lisura no dia a dia, que se preocupa com isso, que está regular. Então, todas essas nossas exigências, né, tem uma motivação quanto a isso, certo? Luísa, eu assim, por mais que cada edital é algo novo e você tem que tomar cuidado, não deixar no automático, o que eu tenho dito é assim, o que a gente faz com os nossos clientes? Nós temos pastas, onde essas pastas têm praticamente toda a documentação solicitada em edital. Quando você vai cadastrar, você vai lá dentro daquela pasta e busca os documentos. Na grande maioria, eu falo de cor aqui, quais seria a documentação para um pregão? Tá, eu vou falar a documentação completa como se ele não tivesse um CICAF assim, mas CNPJ, contrato social. Aí depois, dependendo, documento do sócio, representante legal. Aí você vai bater em cima de certidões, aí vem a federal, estadual, municipal, a FGTS, trabalhista, dependendo simplificada da junta e falência e concordata, tá? Feito isso, se tiver uma empresa que tem um responsável técnico, uma entidade de classe, um registro, o RT do funcionário e o registro da empresa, tá? Depois vai partir para os atestados de capacidade técnica e balanço. Feito isso, proposta e declarações. Pronto, isso é a documentação do pregão. Tem que bater sempre que isso aí é o básico que você tem que sempre manter em dia. Aí, se você analisar o edital, tiver uma coisinha ou outra a mais, você só vai ter que... Mas olha aqui, se você tem isso em mente, tem tudo isso pronto, se aparecer algo diferente no edital, você vai bater em cima daquilo. Agora, o que eu vejo, assim, as pessoas elas são perdidas, não tem planejamento e controle e quer deixar para organizar tudo em cima da hora. Então, por isso que não tem o resultado que nós temos. Ou uma coisa que você falou, eu tenho um amigo que eu falo que ele é o rei da organização, eu nunca vi um ser humano como aquele. Aí, na parte de documentação, ele também trabalha com licitação, e eu, já sabendo que ele é maravilhoso, falei, Diego, quero ver como é que você está organizando aí, para eu também organizar minhas pastas, porque eu tinha pastas simples, onde eu também controlava com Excel, por exemplo, que pode ser uma ferramenta bem legal para vocês fazerem isso, mas controlava de forma simples. Toda vez que estava vencendo, eu já ia lá e tirava tudo. Para sempre manter ali, né? E o que o Diego fez, eu achei fantástico. Se alguém quiser isso, eu posso até disponibilizar. É uma ferramenta normal. Já tem um link dentro daquele Excel que vai direto para a tua pasta com aquele documento. Já deixamos todos organizados ali quando vai vencer, né? Certinho. Então, a gente, a cada 15 dias, mais ou menos, porque normalmente os documentos, gente, têm validade de 30, 60, 90, até 180 dias, né? Os que têm validade, ou se não, normalmente se considera em edital 90, 60 dias aí para validade. Então, a gente sempre mantém em ordem e usa, né, de um Excel, usa de alguma ferramenta de organização para que você tenha uma visualização fácil. Porque eu já tive cliente aqui, que às vezes por causa de escritório, o escritório pulou de recolher algum tipo de guia, e normalmente demora alguns dias para vocês conseguirem regularizar esse pagamento e sair a nova certidão, e por isso deixou de participar. Foi a primeira vez que eu peguei eles para chegar como cliente, por tirar a certidão. Normalmente chega cliente novo que o edital tá ali já para acontecer, né? Chega na segunda-feira o cliente e na quarta o edital, né? Então, aí é paciência, e eu acho muito legal quando dá errado. Eu vou falar bem a verdade, eu acho legal quando dá errado, para que aquele cliente entenda a necessidade de manter essa regularidade também. Então, eu acho bacana, porque depois disso já não tem mais erro. Todo mundo fica atento para se manterem na condição de habilitação. Até é uma outra dica, porque na parte contratual, normalmente não, é exigido que durante toda a execução do contrato você mantenha a documentação em dia. Então, gente, é 12 meses conferindo se está tudo ok, o que você anexou como habilitação, certo? E conforme a exigência daquele edital.
Então, aqui na parte de habilitação jurídica, a gente quer ver exatamente a composição da empresa, né? Então, aqui eu achei legal desse edital, porque ele trouxe tudo. Ele trouxe a parte de empresário individual, trouxe do MEI, trouxe da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, trouxe aqui sociedade simples, cooperativa, agricultor, produtor rural. Ele colocou tudo que era possível aqui referente a isso. Então, a gente tem que entender também que conforme cada tipo de empresa é um documento necessário, né? Por exemplo, cooperativa. Eu já tive bastante cooperativa que vendia pra gente aqui. E que também, às vezes, tinham outros tipos de parceria. Então, a gente pega pela primeira vez, muitas vezes, no meu caso, foi só trabalhando ali na licitação. Hoje em dia, eu não trabalho com nenhuma cooperativa, mas por isso tive essa vivência de documentos deles. E a gente vê que, na verdade, é a ata aí, é o estatuto em vigor deles. E essa ata é a ata de reunião anual, que tem que ser registrada, tudo corretamente. Então, a gente aprende, né, diversas nuances de documento e aprende também que a gente tem que ficar atento a como é aquela empresa, certo? Uma coisa que o Éder me falou antes da gente vir para essa licitação, para essa live, perdão, para analisar esse edital de licitação, é que existem muitas dúvidas referentes a eu sou tipo X de empresa, o que eu tenho que apresentar de documento nesse momento? Perguntaram aqui então, isso, viu? É importante saber isso. Oi? Tem essa pergunta aqui também, tá? Depois a gente vai responder. Depois aí, que vai ser mais para frente, eu não vou adiantar. Mas então, eu acho que antes da gente trabalhar exatamente o documento em si, você precisa ver duas coisas, né? Você precisa saber que tipo de empresa você é e por que da exigência desse documento. Até porque se não for um documento de praxe, para que você veja se aquilo é algo comum daquele segmento ou se às vezes é uma exigência exacerbada que pode estar prejudicando a sua competição. Então, é muito importante saber o que pode ser exigido, né? E até vai ser no final, a gente vai mostrar aqui que às vezes, por mais que esteja exigindo em local efônico, é necessário que se apresente, tá? A parte de regularidade fiscal e trabalhista, o que o órgão público quer saber? Essa empresa, ela anda em dia com o fisco? Ela anda em dia com os funcionários dela? Caso vocês não saibam, o órgão público, ele é corresponsável na hora da situação trabalhista. Então, se tiver algum empregando menor, e tiver empregando alguém em situação irregular, ou às vezes que não esteja sendo cumpridas as técnicas e normas de trabalho, é possível que aquela pessoa entre, às vezes, até mesmo contra o órgão público, e ele que vai ter que ver na gestão desse contrato como que ele vai fazer com a empresa. Se houve uma negligência da parte dele também ou não. Ô, Luísa, pode falar. Mas igual exemplo, nós falamos ali habilitação. A habilitação jurídica vai ser contrato social daquela empresa, conforme ali, ou é contrato social, se é MEI, ele fala outro nome, MEI tem o CC MEI, então é você seguir isso aí. É aquele que a gente fala... Requerimento, né? O requerimento. Tá. Aí na parte de... Sobe um pouquinho. Na parte de... Pode rodar aí. Mais. Na habitação, pode mais. Não, ao contrário, Luísa. Falei errado. Ao contrário aí. Tá, pra baixo. Pra baixo. Falei pra cima e pra baixo. Vai lá. Na parte de regularidade fiscal, você vai colocar toda a parte de certidões. E ali vai, ó. Tá ali, ó. A certidão federal e INSS é a mesma, né? Depois vem FGTS, todas aquelas certidões que você tem que ter, e na grande maioria, acredito que todas aí, certidão de internet, emitida na internet, correto? Passando essa parte. E essas que você tem que controlar. Oi? Isso. Só uma coisinha que eu gostaria de destacar nessa parte aqui, que às vezes a gente encontra edital errado, solicitando errado aqui. Às vezes a gente encontra edital em que pede a quitação desses débitos. Isso está errado. O que tem que pedir é essa regularidade, tá, gente? A regularidade aqui para com a Fazenda, com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal. Então, às vezes, a certidão positiva foi feita de negativa, ela deixa de ser contemplada se tiver quitação. E isso é um erro. Tem, não sei se é decreto ou se é súmula agora, enfim, já falando referente a isso, e é situação de impugnação.
tá certo? Então aqui é o normalzão de tudo mesmo, que a gente sempre tem que manter, que são as certidões negativas das 3 esferas, né? A parte trabalhista sempre. Então, é bem de praxe essa parte aqui. E lembrando que, na parte de regularidade fiscal, todas as empresas contempladas aí com os benefícios da LC 123, elas têm sim o dever de anexar. Por mais que esteja desatualizado, esteja com a mas validade deixa eu falar o que a gente... tem a obrigatoriedade de apresentar. Deixa eu falar como a gente tem feito nos últimos pregões. Tem uma empresa que a gente está atendendo de São Paulo, na parte de câmeras de instalação de câmeras, essas coisas. É mentoria no caso deles. E os pregões deles, na grande maioria, não está pedindo. Tem alguns pregões que pedem atestados, outros não. Então, quando não pede, eles pedem praticamente toda a documentação que está lá no SICAF. Sabe o que a gente tem feito nesses pregões? A gente coloca a proposta, depois só inclui lá CRC e situação do fornecedor. Mais nada. Por quê? Lá no SICAF tem tudo isso aqui. E o bom do SICAF é isso. Esquecer um desses aqui, se você colocou o SICAF, tem tudo. Né? Você não precisa repetir também. Se você já introduziu o SICAF, você não tem necessidade de repetir. Mas se quiser, pode sanar de alguma forma algum problema aqui. Então, só ficar atento a isso, para que a empresa, né, porque na verdade não é só MEI e EPP, a MEI também tem esse benefício, a cooperativa tem esse benefício, mas algumas têm esse benefício também. Às vezes a gente fala, é a lei da MEI e EPP, não é bem isso, mas eu gosto de falar sempre as beneficiárias da LC 123. Então, para que você tenha esse prazo aí de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, esse prorrogáveis também, viu, gente? É uma questão assim, você tem que justificar no seu pedido e tem que ser em tempo hábil para que a comissão de licitação ou a equipe de apoio defira isso, tá certo? Sim. Então, você tem esse benefício também de prorrogação do prazo, então vamos colocar aí, 10 dias úteis para você regularizar, mas tem que ter sido apresentado. Vamos lá. Qualificação econômica. Muito simples também. Luísa. Tem muita dúvida, né? Vou falar com você, fazer uma pergunta pensando você lá analisando o processo. Tem muitas empresas, você sabe que tem lá 3, 4, 5 anos de atuação e não fazem balanço. Ou se não, ela vai lá e pede para o contador fazer balanço. E eu não sei se o contador faz vista grossa ou às vezes quer enganar o cliente e faz o balanço, mas não registra esse balanço. Então, o que eu tenho dito, balanço sem registro não serve nem para rascunho, tá? Nem para rascunho. Outra coisa, empresas com 3, 4 anos que estão abertas e não tem balanço, e quando participa de um pregão desse, como funciona? Como que funciona lá do outro lado? Eu sei, tá? Não, mas na verdade... uma dúvida do balanço é assim, balanço, gente, primeira coisa, se ele estiver sendo exigido, certo? Ele é para todo mundo, sim. Não é em toda licitação que vai ser exigido o balanço patrimonial. Por quê? Ele é principalmente uma segurança para a administração pública, para que vocês entendam por que a gente pede, como que a gente pensa na hora de exigir isso. Primeiro que não é o pregoeiro que escolhe isso. Normalmente vem até mesmo ou de quem está produzindo o edital, ou até mesmo no termo de referência, para que tenha um salvaguarda técnico ali, certo? Muitas vezes jurídico tem essa indicação. Por quê? É uma proteção do órgão público para saber se vocês têm saúde financeira para conseguir atender aquela demanda. Às vezes a gente vê principalmente em obras, mas também às vezes em aquisições de grande vulto, porque vai ter um investimento daquela empresa. Então a gente quer ver qual que é a saúde financeira dessa empresa, ela consegue atender e tudo mais. Mas o balanço, gente, em geral, ele é obrigatório para todo mundo. Tem um decreto federal que, fala da dispensa dele para os optantes do Simples. Tem mais alguns aqui, deixa eu colocar. Mas, Luísa, aí eu vou falar algo que... Mais alguns... Deixa eu te passar algo que a nossa parceira jurídica me informou. Teve cliente que já nos questionaram, porque diversos editais falam que no Simples, se você está no Simples, não é nos editais não, nós já vimos isso aí, até cliente questionar, porque a lei fala que se eu estiver no Simples eu não preciso apresentar balanço. O que a doutora Priscila diz? Ela que foi pregoeira também há muito tempo.
ela disse que se no edital exige, tem que apresentar, senão será desclassificado. Porque, na verdade, a lei que te dá esse benefício de ser optante pelo Simples, ela não é a mesma lei que a lei da licitação. E aqui na licitação, se você tiver que apresentar balanço, você vai ter, Sim. mesmo que você seja beneficiário do Simples. Só que o que acontece? E vou dar outro exemplo. Federal, ou seja, se você estiver licitando com um órgão federal, já tem um decreto falando que lá todos os órgãos federais, irão sim aceitar SPED e tudo mais, essa parte já é eletrônica. Então, se você é optante pelo Simples, você alimenta o SPED para apresentação, certo? Então, no federal já tem isso consolidado. Agora, não é obrigatório. Mas, participamos de um pregão não sei se foi final de 2018, acredito, para um cliente de Alagoas, de uma cidade próximo de Maceió, onde só tinha na disputa ele e mais um. Era para fornecimento de gás para toda a prefeitura, a escola, tudo ali da região. Na leitura do edital, pedia balanço. Ele não tinha. Bati na tecla. Nós precisamos... Éder, tem uma lei que fala que eu não preciso apresentar. Eu falo assim, aí deixei bem claro. Falei, você está ciente que o que eu tô te passando, se você seguir, não terá problema. Se você quer participar dessa disputa usando desse artifício, nós vamos ser desclassificados. Entramos, por quê? Contrato pontual, ele me pagou, eu não vou deixar de receber. Se o cara quer que eu participe, mesmo ele estando errado, participei. Participei errado em documentação. O que aconteceu? Ganhamos 2 itens, por volta aí de mais de 1 milhão. E o que aconteceu depois disso? Fomos desclassificados porque não apresentamos balanço. E não tem choro de vela. Mas esse cliente nunca mais discute, né? Não, eu também nunca tenho essa mais. teoria. Esse princípio, mas depois eu falo, não falei que ele era para ter feito assim, assim, assado, você perdeu dinheiro e tudo mais. Mas eu não me lembro o número do decreto, eu tô com medo de chutar errado aqui qual que é, mas ele vale apenas para órgão, para instituição da parte federal. Daí tem sim consolidado e vocês podem utilizar esse decreto. Agora, estado, município, é só se tiver dando a oportunidade. Era município. Deixa eu falar outra coisa para você. Nós precisamos, nós já estamos com 44 minutos, Luísa, o tempo voa. Então vamos acelerar aqui o processo. A parte de balanço a gente falou, certidão negativa de falência, tem órgão. Acredito que hoje em dia a maioria dos estados, pelo que eu tenho visto, já tira pela internet, tá? Aqui na nossa região demorou um pouco, você tinha que ir até a prefeitura não, na prefeitura que tinha lá o fora, o local onde você tirava o cartório, né? Agora é praticamente tudo pela internet. Validade, tem certidão que eu vejo que não tem validade, mas daí você pega a data de emissão e está dizendo aqui, se a emissão for tal data, você, nesse caso, aceita até 180 dias. Beleza. Isso. Uma parte legal é que normalmente nos editais tem assim, tem alguma parte geral que vai estar escrita, pessoal, atenta a isso. O documento que não tiver data de validade vai ser considerado até 90 dias da sua emissão, ou 100 dias, 180 Sim. dias, ou nesse caso aqui estava específico para o item, então procura isso sempre. Agora aqui essa parte aqui da certidão de recuperação judicial. Uma coisa que é pedida, a única coisa que o órgão público quer saber é se você tem, se é possível que mesmo que às vezes você esteja em um acordo para essa recuperação judicial, se você tem essa possibilidade de conseguir participar. Então, hoje em dia, já não, essa negativa aqui da certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, na verdade, a maioria dos editais, ele já coloca que se você trazer esse acordo de pagamento e tudo mais, você vai ser habilitado. Então, depende, logicamente, do edital, mas a gente já vê que já está sendo aceito, deve ser aceito, tá? Então, se uma empresa está em situação de recuperação judicial, ela vai ser aceita aqui então essa certidão aqui vai ser aceita para que ele participe, tá? Então, se você está nessa situação de empresa, você tem como argumentar para que você consiga impugnar esse edital e faça a sua participação. Porque eu falo assim, o pessoal só não vende para o governo se ele não quiser. Porque ele dá diversas opções. E hoje tem aí diversos canais e a gente mostra o processo, tanto na prática quanto a parte teórica, trazendo pessoas que entendem mais a teoria.
Não que a gente não entenda, mas eu gosto mais como fala, mão na massa, né? E agora vamos partir então para a parte de qualificação técnica. Nessa parte aqui, gente, o edital, a gente vai até que falar. Porque acontece, gente, é legal que é a vida. Tá errado aqui, gente, porque na verdade não deveria estar escrito qualificação técnica. Deveria estar escrito algum anexos. Tipo de, assim, solicitações gerais, ou às vezes essas declarações estarem sendo pedidas em outros tópicos ali em cima, também caberia. Então, na verdade, é um erro formal apenas do edital, não é nada que invalide ele ou que tenha algum tipo de problema, certo? É um erro formal, mas é um erro, tá? Aqui não está sendo exigido nada de qualificação técnica, tá, gente? Está sendo exigido declarações gerais que a gente sempre vê nos editais pedindo. Ô, Luísa, então, tá errado. O pessoal né? Sim, o pessoal questiona às vezes assim, Éder, mas se eu não tenho atestado, então eu não posso participar? Tá a prova aqui que tem editais que não pedem atestado. Nós participamos de um pregão de 6 milhões e pouco lá no Nordeste, no norte do país, onde não pediu atestado. Participamos de outra aqui em Curitiba, de 4 milhões e pouco, também não lembro exatamente o valor, não pediu atestado. Então, claro, a maioria pede atestado, mas existem muitos editais. E esse edital aqui, eu não lembro, esse aqui que é de caminhão, é valor expressivo, pessoal, e não está pedindo edital. Eu não me lembro o valor agora, qual coisa a gente verifica ali em cima, mas um caminhão não é menos que 350 mil nunca. Então, tipo, dependendo, né? Não sei, às vezes estou falando errado aqui, mas é normalmente nesse... eu não tenho muita noção de caminhão, mas eu imagino que eu não participo de pregão de caminhão. Os pregões que a gente participou de caminhão é de locação para Detran, guincho da polícia, Detran, essas coisas. Eu nunca vendi um caminhão, mas eu já comprei. Aí sim. Para a prefeitura? Oi? Você comprou para o órgão que você trabalhava? Sim, eu trabalhava na prefeitura aqui do meu município, né, Fartura, e a gente comprou... Nossa, a gente comprava muito veículo, já comprou assim que eu achei mais diferente, foi um ônibus que era totalmente adaptado, tudo, nossa, um ônibus top de linha, e foi bem difícil a parte de especificação técnica, para falar a verdade, foi bem legal, e caminhão também, tinha adaptações nesse caminhão, tá, gente? Então, para vocês entenderem que a empresa tinha que ter não só a entrega, mas o serviço de adaptação, o que era bem mais complexo, e foi muito legal fazer, foi desafiador. Então, vocês têm que ver que olha o relato que eu tô dando, gente. É desafiador pra gente criar um processo bem feito e tudo mais. Então, a gente tá, da mesma forma que vocês buscam conhecimento para entregar o melhor, nós, órgãos públicos, também buscamos para tentar colocar da melhor forma e fazer o melhor ali. Ô, Luísa, deixa eu documental desse aqui, agora eu quero dar um bisuzinho referente à BLL, que eu acho que é muito bacana, muito fácil, né, da pessoa não ter problema com documentação na BLL. A BLL, gente, para quem não conhece o portal e para quem conhece, já entrou no portal, na hora que você vai cadastrar esses documentos, você tem um monte de nomes ali, conforme que foi colocado no edital, para você ir anexando um por um. Mas normalmente a tua empresa vai ter algum ali exigido que não é referente à tua empresa. Então você não vai colocá-lo, não vai colocar nada naquele item, porém aquele item está aberto para que você coloque. Então faz o seguinte, pega todos os seus documentos, zipa e coloca em um deles ali. Eu faço isso, sinceramente. Ô, Luísa, então deixa eu falar o que acontece. Nós participamos, o BBMnet é do mesmo jeito do BLL. Agora eu não lembro se é BBMnet ou BLL que nós participamos para a Prefeitura de Rio Claro, do cliente que a gente atende. E eu fiz o quê? Eu subi tudo eles no I Love PDF, subi tudo no arquivo só, comprimi, em vez de eu ficar subindo um por um, mandei, né? Ganhamos o pregão. A pregoeira falou assim pro meu cliente, não foi enviado o documento, nós vamos desclassificar. Eu falei, claro que foi. E daí quando você envia a documentação, é BBMnet, se eu não me engano, você consegue salvar essa finalização. E eu faço isso, e gravo, porque como que é, o mata cobre e mostra o pau. Eu gosto de fazer dessa forma. E eu falei pro pregoeira, não, mandei sim, tá aqui, mandei o comprovante dela, foi olhar, ela falou assim, mas é que do jeito que você mandou não serve, tem que mandar um por um. Eu falei, Tá lá, quero ver. Você entendeu? Então assim... Essa eu acho que é uma dica de ouro, porque a BLL é complicado, então às vezes você esqueceu, pulou, não viu, deu algum problema. Primeiro, sempre imprime esse resumo final, não deixe de salvar esse PDF no resumo final. Não, e outra coisa,
Não, tem que fazer isso. Alguma coisa, né? E o resumo final é assim, quando você sobe documento por documento, ele vai aparecer no resumo final todos os documentos com data tudo direitinho, tá? Então isso é importante. A gente tem o hábito de fazer isso porque, às vezes, se der algum problema e o pregoeiro falar que não, a gente tem que prestar conta para o cliente, falar aqui, ó, tá aqui. Nós fizemos, agora eu não sei o que aconteceu. Você entendeu? É para evitar aquela dor de barriga, aquela preocupação assim, meu Deus do céu, e se esse arquivo está comprometido, alguma coisa, você já vai ver ali. Então, vamos parar de ser cabeçudo um pouco, guardar essas provas com a gente, porque é um sistema, gente, que também é operacional. Então, às vezes ele tem falhas, nunca aconteceu comigo, mas eu morro de medo de acontecer. Então, eu prefiro me prevenir e guardar tudo. Não é nada mais que um arquivo que a gente já está cheio e é a nossa vida aqui na licitação. É o dia a dia.